Capítulo 56. Insatisfeito. Além do cajado, Lu Yuan também viu uma armadura de elite e uma espada longa. Os preços eram todos extremamente altos. Ele viu muitos guerreiros genéticos parados sob esses equipamentos de elite. Eles ergueram a cabeça e olharam para os equipamentos com lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Para guerreiros genéticos comuns, 10.000 cristais eram uma quantidade enorme. Depois de um dia de trabalho duro, os guerreiros genéticos de nível comum só conseguiram matar cerca de 30 feras furiosas. Os cristais espirituais e materiais que caíam poderiam render-lhe apenas 100 ou 200 cristais por dia. Se aquelas feras ferozes fossem galinhas fracas, como os besouros de pedra cinzenta, talvez nem ganhassem 100 cristais espirituais. Todos os dias, além do próprio cultivo, eles também tinham que economizar e comprar poções de cura. Outros itens, como poções de força, tinham que ser tratados como bens de luxo. Além disso, armas genômicas eram frequentemente danificadas em batalha, e repará-las custaria muitos cristais. A premissa era que eles precisavam sobreviver a cada vez. Para guerreiros genéticos comuns, a morte era uma ocorrência comum. Pode levar muito tempo para coletar cristais espirituais de uma só vez. Como eles poderiam comprar uma arma genética de elite? Alguém pode ser feliz por alguns dias apenas sonhando com isso uma vez. Mesmo para a maioria dos guerreiros com genes de elite, matar centenas de feras ferozes em um dia já era considerado muito desesperador. Eles só conseguiriam ganhar algumas centenas de cristais por dia, e havia uma grande chance de morrerem. Afinal, nem todos eram Lu Yuan, que possuíam defesas fortes e poder espiritual ilimitado. Contanto que não tivesse muito azar e não encontrasse uma fera feroz com a qual não pudesse lidar, era quase impossível morrer. Por favor, leia em Mi Box 9L com: se a energia espiritual de um guerreiro de elite se esgotasse, seu poder de combate também seria bastante reduzido. Se a defesa não fosse suficiente, eles morreriam se fossem emboscados. Talvez para a maioria dos guerreiros de elite, as poções não fossem mais um luxo, e eles até pudessem economizar algum dinheiro. No entanto, seu sonho ainda era estar armado com soldados de elite. Apenas alguns guerreiros de elite podiam comprar uma arma genômica de elite, e essa era a quantidade de cristais que eles tinham. Lu Yuan percebeu que realmente foi uma sorte ter encontrado um baú de tesouro e obtido uma espada pesada de elite quando chegou à floresta de pedra cinza. Devo comprar outra armadura de nível elite? Ele olhou para a armadura que custava 11.800 cristais e caiu em pensamentos profundos. Ele ainda tinha cerca de 10.000 cristais espirituais armazenados, então precisava de mais 1.000. Conseguiria obtê-los em menos de meio-dia. Ele lembrou que ainda tinha uma pilha de materiais em seu espaço de runas de guerra que não haviam sido vendidos. Parecia que ele conseguiria agora. Lu Yuan pensou por um momento e finalmente balançou a cabeça. Agora que ele tinha a Pedra da Lua de nível elite e a grande espada de nível elite, ele não conseguia mais resistir à armadura de nível elite. Nota normal não era ruim. Ele mudaria quando seu nível de refinamento fosse maior. Depois de uma rodada de compras, Lu Yuan saiu da loja de armas Geno sem comprar nada. Ele passeou pela cidade. Pouco tempo depois, Lu Yuan comprou um mapa da cidade de Arrenito e uma introdução simples em um supermercado. A cidade inteira foi dividida em 4 áreas urbanas: norte, sul, leste e oeste, assim como a praça central. A praça central era a praça por onde Lu Yuan havia entrado pela primeira vez. Todos os recém-chegados que chegavam à cidade de Arrenito pela primeira vez costumavam aparecer ali. As 4 direções da praça central foram divididas em 4 áreas urbanas. Havia muitas áreas residenciais em cada área urbana, bem como muitas lojas comuns. Além disso, havia também alguns edifícios especiais. Por exemplo, o campo de duelo preferido pelos fortes, a cidade do entretenimento para onde a grande maioria dos guerreiros genéticos ia e a casa de leilões onde itens preciosos eram leiloados. Lu Yuan estava localizado na parte sul da área urbana, onde ficava a casa de leilões.
Seguindo as placas e o mapa, Luan rapidamente encontrou a localização da casa de leilões. Embora a casa de leilões estivesse localizada no sul da área urbana, ela ficava perto da praça central. Poderia ser considerada a área central de Sandrock City. A casa de leilões inteira era como um enorme estádio. Era de cor preta e de formato quadrado, com um raio de 200 a 300 metros. Como não havia leilão no momento, a maior entrada principal da casa de leilões estava fechada. Entretanto, havia outra porta de um lado que estava aberta. De acordo com a introdução do mapa, esta era uma porta que os guerreiros genéticos usavam para entrar depois de leiloar seus tesouros. Os itens que podiam ser leiloados eram todos valiosos. O item mais comum era uma arma genética de elite. Por exemplo, se um guerreiro genético tivesse sorte e obtivesse um gene transcendente, ele normalmente viria aqui para leiloá-lo. O leilão aqui seria realizado uma vez por ano na época da Terra de Origem. Luan não sabia quando foi o último leilão. Nesse momento, Luan viu um belo guerreiro genético elfo saindo da casa de leilões. Luan se aproximou e disse com um sorriso: "Olá, amigo elfo. Posso te perguntar uma coisa?" O elfo olhou para Luan e sorriu elegantemente. "Humano. É a primeira vez que vejo um humano tão bonito. Tem certeza de que não é um meio-elfo?" Luan sorriu sem jeito, mas educadamente. "Eu sou humano." "Certo, o que você quer perguntar?" O elfo pareceu um pouco arrependido. "Quero perguntar, quando foi o último leilão?" Hades Bipub Future. O elfo olhou para Luan e sorriu. "Você quer comparecer ao leilão?" "Sim, eu sou. Faz apenas 2 meses desde o último leilão. Teremos que esperar 10 meses pelo próximo. No entanto, preciso lembrar que esses 10 meses são na Terra de Origem. Se for em tempo real, será cerca de 1 mês. Se você quiser participar do leilão, terá que calcular o horário com antecedência, ou vai perdê-lo facilmente." Luan assentiu, percebendo. "Tudo bem, eu entendo. Obrigado pelo lembrete, amigo elfo. É uma questão pequena." O homem élfico sorriu e foi embora. Luan percebeu que, embora os elfos fossem um pouco arrogantes, contanto que você falasse gentilmente, eles seriam bem fáceis de conversar. Claro, também poderia ser porque Luan era bonito. Como todos sabiam, os elfos eram extremamente obcecados pela aparência. Por causa disso, o relacionamento entre elfos e kobolds era ainda pior do que o relacionamento entre humanos e kobolds. Além disso, a casa de leilões só abriria no mundo real depois de quase 1 mês. Luan sentiu que ainda era cedo e não tinha pressa. Ele não tinha nada para leiloar agora. Embora sua essência de pedra da lua fosse suficiente para ser leiloada, ele precisava dela para cultivo, então, naturalmente, não a venderia. Além disso, ele provavelmente só poderia vender a técnica do corpo de força de aço negro, a pedra da lua e sua espada pesada. Foi uma pena que Luan precisasse usar isso para si mesmo. De repente, ele percebeu que não parecia ter nada de bom. Provavelmente era só um pouco mais que cristais. Ele esperava poder obter alguns tesouros e vendê-los na casa de leilões. Ele deve conseguir chegar ao primeiro lugar em cerca de 1 mês. Se ele não obtivesse nenhum novo gene transcendente, ele poderia muito bem tentar vendê-los em leilões. Depois de sair da casa de leilões e passear por um tempo, Luan se sentiu um pouco cansado. Afinal, ele já havia caminhado pelo círculo interno do palácio subterrâneo de Sandcliffe antes, e a pressão estava um pouco alta. Ele havia se ferido gravemente várias vezes durante o julgamento. Embora tivesse se recuperado dos ferimentos, ainda estava um pouco cansado. Luan planejou encontrar uma residência para descansar. Por meio do mapa, Luan descobriu que havia muitas áreas residenciais em Sandstone City. Afinal, guerreiros genéticos de 4 raças diferentes haviam chegado à cidade de Sandstone. Seus números ultrapassavam 10 milhões. Sandstone City não era muito grande, então naturalmente havia muitas pessoas que precisavam descansar em suas casas.
Ele rapidamente encontrou uma área residencial de classe C. Após se comunicar com o construtor na entrada da área residencial, ele alugou uma suíte individual com equipamentos de banho de alta tecnologia, decoração luxuosa e uma cama macia. O aluguel diário era de 45 cristais. Era um pouco mais caro do que a suíte que Green havia alugado. Isso era compreensível. O preço de uma área residencial de classe C variava de 25 a 45 cristais. A única diferença era o tamanho e a decoração. Luion agora tinha muitos cristais espirituais. Dezenas de cristais espirituais realmente não significavam nada para ele. Ele não seria mesquinho se pudesse viver em um lugar mais confortável. Afinal, já era miserável o suficiente viver ao ar livre. C29.122, é este o lugar. No corredor, Luion olhou para a placa da porta e assentiu. Então, ele passou a placa da porta na fechadura escura, e a porta se abriu com um bip. Depois que Luion entrou, ele não pôde deixar de exclamar. Era uma suíte individual com sala de estar, quarto, cozinha, banheiro e varanda. A área tinha mais de 100 metros quadrados. O sofá da sala de estar era feito de couro legítimo preto, e o teto era iluminado por uma luminária de cristal deslumbrante. As diversas decorações pareciam muito luxuosas. Luion chegou ao quarto, olhou para a cama grande com uma cama branca e se jogou na cama. Luion afundou lentamente na cama e suspirou de satisfação. Para Luion, que morou em uma casa compartilhada na favela por muito tempo, ele ficou um pouco tocado. Esta cama é tão grande, tão macia e tão confortável. 45 cristais não são nada caros. Depois disso, Luion ficou aqui. Depois de uma noite de sono, Luion foi até a loja de armas Geno no dia seguinte e pegou de volta a espada pesada com garra de inseto preto. A espada de garra de besouro reparada estava como nova, sem nenhum sinal de dano. Luion não pôde deixar de sentir que os 500 cristais valiam a pena. Embora ele ainda sentisse um pouco de dor no coração. Mesmo depois de receber a espada pesada, Luion ainda não deixou a cidade de Sandstone. A colheita desta vez já era grande o suficiente, então não havia necessidade de ele continuar caçando feras ferozes no curto prazo. Depois de absorver toda a essência da Pedra da Lua, ele poderia ir e matar feras ferozes para obter cristais espirituais. Agora, os caçadores lá fora estavam mirando nos guerreiros genéticos que haviam estado nos restos mortais. Luion agora era considerado um pouco famoso e provavelmente também estava sendo visado. Ele não queria ser cercado e morto por caçadores no palácio subterrâneo de Sandcliffe. Não havia necessidade de ser teimoso naquele momento. Ele estabilizaria sua mão primeiro, depois a desenvolveria sorrateiramente e se tornaria invencível nos estágios finais. Depois de pegar de volta a espada pesada, Luion continuaria a absorver a essência da Pedra da Lua enquanto seu corpo se recuperasse um pouco. Quando estava livre, ele estudava como usar a força do aço negro e, quando estava cansado, saía para caminhar. Luion não foi ao duelo. Seu cultivo havia melhorado muito. Se ele se esforçasse ao máximo, talvez não conseguisse esconder os enormes benefícios obtidos nas ruínas e seria facilmente descoberto. Se ele não se esforçasse ao máximo e fosse até o campo de duelo para encontrar alguém para lutar, o efeito de aumentar seu poder de combate seria muito baixo. Não havia necessidade de perder tempo. Luion queria ir a um bar à noite. Não foi porque ele ouviu falar de Zhou Ming que ele se tornaria popular no bar. Ele era um homem que estava acima de interesses vulgares. Ele foi até o bar com um olhar crítico. Queria ver se era realmente como diziam, que havia muitas moças bonitas. No final, à noite, o tempo de Luion na terra de origem acabou. Ele não teve escolha a não ser deixar a terra de origem contra sua vontade. Capítulo 57. Wang Xiang. Depois de deixar a terra de origem, já estava claro do lado de fora da janela. Luion olhou para o relógio e viu que já eram 10 da manhã. Luion entrou na terra de origem às 10 horas da noite passada. Em outras palavras, com a força atual de Luion, ele poderia ficar na terra de origem por 6 dias. Comparado a antes, ele tinha mais tempo.
Ele se inclinou na cama e pegou o celular. Havia muitas mensagens novas. A maioria delas eram mensagens do grupo de classe e do grupo Future Vargold. Entre elas, havia uma mensagem no chat do grupo Future Vargold que o marcou. Ele abriu e viu que era de Van Xiang. Van Xiang, aspas @Luan, estamos todos livres hoje. Vamos jantar juntos. Você disse que nos pagaria. Já passava das 9 horas. Luan sorriu e respondeu. Sem problemas. Vocês escolhem onde comer. Luan tinha acabado de enviar a mensagem quando Van Xiang respondeu. Van Xiang pensou. O homem ocupado saiu. Como foi a colheita hoje? Ele morreu e voltou? Luan, a colheita não é ruim. Eu não morri e saí. Por favor, leia em Mibox 9L com Van Xiang. TSK, que decepção. Você nem morreu uma vez. Luan, não tenha inveja. Afinal, eu sou forte. Van Xiang respondeu. Só um fantasma teria inveja de você. Sou mais forte que você. Luan, qual é o grau de tempera agora? Cao Yan perguntou. Luan pensou por um momento e respondeu. 50%. Antes de sair, ele havia absorvido um pouco da essência da Pedra da Lua, e seu refinamento já havia atingido 80%. No entanto, 80% era um pouco exagerado, então Luan ainda deu um pouco menos. Van Xiang estava confuso. Ponto de interrogação. Cao Yan. Ponto de interrogação. Guil. Ponto de interrogação. Vinir. Ponto de interrogação. Muli ficou perplexo. Uma série de pontos de interrogação apareceu. Até mesmo as poucas pessoas que não falaram ficaram chocadas. Claramente, todos estavam assistindo. Espiar era o mesmo que repetir. Pode-se dizer que era da natureza humana. Guil, FCK. Irmão Yuan, você está falando sério? Como você conseguiu chegar a 50% tão rápido? Luan, desta vez tive sorte. Encontrei uma ruína. Ganhei uma pequena fortuna. Luan pensou um pouco. Eram apenas cerca de 200 essências de Pedra da Lua e um pouco de orvalho de Pedra da Lua, o que equivalia a cerca de 600 mil a 700 mil cristais espirituais. De fato, não foi uma grande colheita. Cao Yan, ruínas. Uma ruína apareceu na sua cidade de Arrenito. Ele teve tanta sorte assim. Por que a nossa cidade da tempestade não tem uma? Muli, nós também não temos. Não estou satisfeito. Van Xiang, @Zuomingo, pequeno Minzi, saia daqui e apanhe. Você tem mesmo uma ruína aí? Zuoming não respondeu. Receio que o pequeno Minzi ainda não tenha saído, disse Vinli. Guil, nossa, Zuoming também não pode voar, né? Então eu sou um fracote? Vinli, obrigada por se sentir ofendida. Guil, você está louco? Perguntou Muli. Van Xiang respondeu. Não me importo. Luan, quero ir ao restaurante Nini Lax. Então você pode continuar pensando. Van Xiang estava confuso. Ponto de interrogação. Cao Yan disse. Esqueça o restaurante dos 9 lagos, mas, pelo menos, você não pode nos levar para uma barraca de beira de estrada, certo? Você não vai comemorar uma colheita tão grande. Luan pensou um pouco e sentiu que fazia sentido. Tudo bem. Para onde vocês querem ir? Restaurante Nini Lax. Respondeu Van Xiang. Luan a ignorou. Vinir, conheço um restaurante muito bom chamado Nini Walnuts. Eles têm muitos pratos criativos e são deliciosos. Não fica longe da gente, bem ao lado do círculo comercial de Nini Lax. A Vini é a melhor entre nós em termos de comida. Estou do lado dela, acrescentou Muli. Então iremos para lá. Luan deu uma olhada e viu que era perto do círculo comercial dos 9 lagos. De fato, não era longe. Ele iria ao círculo comercial dos 9 lagos mais tarde, então poderia ir com eles. Então é esse, disse Luan. Depois disso, eles marcaram um horário para se reunir às 5 da tarde.
Afinal, todos eram guerreiros genéticos. Com exceção daqueles que haviam morrido e precisavam recuperar seus espíritos, os demais precisavam entrar na terra de origem à noite. Portanto, não comeriam muito tarde. Após marcar o encontro, Luan saiu da mensagem do grupo. Além de mensagens de várias espécies, Zhuo Ming, Wang Xiang e alguns outros também lhe enviaram mensagens privadas. Eram todas emojis e conversas engraçadas. Além de alguns deles, Li Qing também enviou uma mensagem. Foi enviado às 7 da manhã. Irmão Yuan, o café da manhã está na mesa da sala. Lembre-se de comer. Quando Luan viu a mensagem, ele não conseguiu evitar rir. Durante esse período, Luan deixou a terra de origem cada vez mais tarde. Nos dias seguintes, ele não encontrou Li Qing pela manhã. Anúncios da Pub Future. No entanto, Li Qing ainda colocava o café da manhã na mesa da sala de estar e lembrava Luan de comer. Luan se levantou, esticou as costas e saiu do quarto. Na mesa da sala de estar, ele encontrou alguns pães e uma xícara de leite de soja. Luan deu uma mordida no pão e saiu pela porta. Quando chegou ao círculo comercial dos 9 lagos, Luan foi até a loja de materiais Mad Wolf para vender todos os materiais. Durante esse período, Luan economizou mais de 4 milhões de yuan vendendo materiais. Foi isso que lhe sobrou depois de comprar todos os tipos de poções e suprimentos. Pode-se imaginar que Luan ganhou bastante durante esse período. Depois de vender os materiais, Luan foi ao círculo comercial dos 9 lagos. Depois de reabastecer o necessário para entrar na terra de origem, Luan percebeu que não havia mais nada para comprar. Nos últimos dias, Luan vinha comprar itens essenciais todos os dias. Quando tinha dinheiro, também vinha comprar algumas coisas. Por exemplo, roupas. Afinal, ele era muito pobre e as roupas que ele usava eram todas brancas e lavadas, usadas há vários anos. Embora parecesse limpo e ainda pudesse ser usado, Luan ainda o trocou por um novo. Afinal, a hierarquia na cidade de Chile era muito mais rígida do que em sua vida anterior, e a hierarquia de poder era óbvia. O que se vestia e o que se vestia eram coisas superficiais que refletiam melhor a força e o status de alguém. Luan não queria ser provocado por ninguém só porque estava mal vestido. Ele não era o tipo de pessoa que faria o papel do porco para comer o tigre. Isso seria uma perda de tempo. Além disso, Luan também comprou algumas roupas e maquiagem para Li Qing como presentes. Embora Li Qing tenha ficado muito feliz após recebê-lo, ele ainda era inútil. Irmãozinho Yuan, fico muito feliz que você possa me dar estas roupas. No entanto, estamos na favela. Você não tem medo de que eu seja roubado se usar estas roupas? Não sou um guerreiro genético. Naquele momento, Li Qing olhou para Luan com um sorriso maligno, mas as palavras que ela disse fizeram Luan ficar sóbrio. Era verdade. Fora das favelas, havia muitas restrições legais e morais, então não havia muito perigo. Num lugar escuro como a favela, nem a lei importava. A única coisa em que se podia confiar era a força. Era muito perigoso para uma mulher fraca como Li Qing andar por aí com roupas caras. Luan não disse muita coisa. Ele só podia esperar até que Li Qing deixasse as favelas. Luan caminhou casualmente e sentou-se em uma cafeteria. Uma garçonete de uniforme preto se aproximou. Ao ver a tatuagem da Batalha de Geno no pulso de Luan, seus olhos se estreitaram. Ela se curvou e disse: "Caro senhor, o que você quer?" "Uma xícara de café com leite." "Certo, espere um momento, por favor. Vamos nos preparar imediatamente." A garçonete foi muito eficiente e não demorou muito para servir o café. "Senhor, seu café com leite chegou." Luan assentiu e sorriu. "De nada. Precisa de mais alguma coisa?" "No momento não." "Tudo bem. Se precisar de alguma coisa, por favor, me ligue a qualquer hora." A garçonete fez uma reverência e saiu. Luan tomou um gole de café enquanto pensava em como usar a força do aço negro. Ele resumiu os resultados do treinamento de ontem. A força essencial da raça humana era ligeiramente diferente daquela da raça do homem de pedra, mas o princípio de exercício da força era semelhante.
Desde que a lógica fosse a mesma, não foi difícil aprendi-la. Com o boxe militar e a espada militar como base, Lu Yuan tinha um bom controle de sua própria força. Lu Yuan já havia encontrado o caminho no treino de ontem. Se ele se esforçasse mais, ele conseguiria dominar o primeiro nível muito rapidamente. Naquela época, ele seria capaz de aumentar sua força diretamente em 50%, e sua força de combate aumentaria por uma grande margem. Depois de um período de tempo desconhecido, Lu Yuan ouviu uma voz nítida vindo de trás dele. Lu Yuan. Lu Yuan se virou. Uma jovem garota com cabelos pretos longos e lisos, vestindo uma camiseta branca e shorts jeans azul, se aproximou. A jovem tinha um sorriso radiante no rosto. Suas sobrancelhas eram delicadas e lindas, e seu corpo era alto e atraente. Principalmente aquele par de pernas longas, loiras e retas, elas eram deslumbrantes. A maioria dos clientes no café olhou para mim. Os olhos dos homens eram especialmente brilhantes. Sentados no canto, um homem careca e um belo jovem de cabelos dourados tiveram os olhos iluminados ao ver a garota. Essa menina não é má. O homem careca levantou seu braço de liga preta e tocou seu rosto, sorrindo. O jovem loiro riu. Dar em cima dela se você gosta dela. Afinal, você é um caçador na selva. Desta vez, você deveria ter ganhado milhões de yuan, certo? É só uma garotinha, não é? Mas logo, o loiro viu a marca de batalha do gênio dourado no pulso da garota. Seu sorriso congelou. Ela é realmente uma guerreira genética? O homem musculoso e careca, que inicialmente ficou um pouco tentado, ficou atordoado e olhou para o pulso da jovem. Quando ele viu a fraca runa de batalha de Geno, sua expressão mudou e ele desviou o olhar. TSK, eu não esperava que ela fosse uma guerreira genética. É melhor não provocá-la. Sim. Os dois abaixaram a cabeça e continuaram a beber o café. Não eram só os dois. Quando os clientes no café viram a tatuagem da batalha de Geno no pulso da garota, seus rostos mudaram. Todos desviaram o olhar, sem ousar encará-la. A jovem aproximou-se de Lu Yuan, puxou uma cadeira e sentou-se. Ela avaliou Lu Yuan e sorriu. Lu Yuan, você está completamente diferente agora. A impressão que eu tinha de você era muito mais sombria do que a de agora. Lu Yuan sorriu. Já me tornei um guerreiro genético. Não é normal eu mudar um pouco. Mas você, Wang Xiang, não mudou nada. Wang Xiang estufou o peito e olhou para Lu Yuan. Se você não usar os olhos, posso doá-los para quem precisa. Quem disse que eu não mudei? Meu corpo não está melhor do que antes. Lu Yuan quase cuspiu o café da boca. Estou falando da sua personalidade, ele disse, com o rosto cheio de linhas pretas. Ah, entendi. Garçom, uma xícara de cappuccino, por favor. Capítulo 58. Nas notícias, Lu Yuan e Wang Xiang estavam tomando café e conversando. Logo depois, duas lindas garotas se aproximaram, de mãos dadas. Uma delas tinha cabelos longos e ondulados, enquanto a outra tinha cabelos castanhos e ondulados. A garota de longos cabelos dourados e ondulados usava um vestido verde. Ela tinha uma figura esbelta, clavículas delicadas e pele branca como a neve. A garota de cabelos castanhos usava uma blusa preta de manga curta e um vestido de renda preta, o que a fazia parecer fria e elegante. Xiang. Chegamos. Chefão Lu Yuan, nossa, você ficou mais bonito. Você tem namorado. A garota loira com longos cabelos ondulados acenou para Wang Xiang e depois olhou para Lu Yuan com olhos brilhantes. Lu Yuan estava confuso. Ele ficou atordoado por um momento e não reagiu a tempo. Namorado. Wang Xiang olhou para a loira de cabelos ondulados com desdém. Lu Yuan, ignore a Vinnie. Ela anda lendo histórias de amor entre homens ultimamente. Lu Yuan. Ponto de interrogação. Ele olhou para os olhos brilhantes de Vinnie e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Eu gosto de mulheres, especialmente as bonitas. Disse ele com firmeza. Oh! O rosto de Vinnie estava cheio de pena. O rosto de Lu Yuan escureceu. Lendo no Mibush Novel. Por favor.
Muli sentou-se ao lado de Wang Xiang e acenou para Lu Yuan com um sorriso. Lu Yuan, faz tempo que não nos vemos. Sim, estou. Já faz alguns meses, certo? Lu Yuan era colega de mesa de Muli há algum tempo. Embora não conversassem muito, ele era considerado a pessoa mais familiar da turma, além de Zhu Ming. Os 4 estavam juntos, e as 3 mulheres estavam conversando. Xiang, sua pele está ficando cada vez mais macia. Quais produtos de cuidados com a pele você tem usado ultimamente? Comprei água da Eternal Love recentemente. É bem eficaz. Vocês podem experimentar. Já usei antes. A água estava muito forte e minha pele é alérgica. Até fiquei com espinhas da última vez que usei. Blá, blá, blá. Lu Yuan sentou-se ali, sem expressão, e os observou conversando, com a mente cheia de pontos de interrogação. Água não era para ser bebida. Alérgico? Não é venenoso, certo? Ele tomou um gole de café em silêncio e de repente se sentiu um pouco atormentado. Pouco tempo depois, 3 jovens se aproximaram. O do meio era um adolescente de camisa branca com mangas arregaçadas. Tinha cabelos pretos, curtos e cacheados, e um sorriso no rosto. Parecia gentil e refinado. Ao lado dele estava um jovem alto e bonito, vestindo uma camiseta preta com uma cabeça de tigre. O outro era Zhu Ming, que Lu Yuan viu várias vezes na terra de origem. Os 3 entraram no café e olharam ao redor. Quando viram Lu Yuan e os outros, seus olhos brilharam e eles se aproximaram. Irmão Yuan. Estamos chegando. Zhu Ming disse com um sorriso. O jovem alto também sorriu e o cumprimentou. Irmão Yuan, irmã Xiang, Lu Yuan, você terá que pagar hoje, disse o adolescente gentil com um sorriso. Lu Yuan sorriu e assentiu. Guiu. Cao Yan. Faz tempo que não nos vemos. Claro, Cao Yan sorriu. Somos todos guerreiros genéticos. Vamos ter mais trocas no futuro. Talvez tenhamos que formar um grupo juntos depois de chegarmos à cidade Maple. Isso mesmo, isso mesmo. Quando chegar a hora, podemos formar uma equipe juntos. O irmão Yu Yuan, o irmão Cao Yan e a irmã Xiang liderarão a equipe. Isso não seria matar indiscriminadamente. Os olhos de Guiu brilharam e ela disse com um sorriso. Wang Xiang olhou para Guiu e sorriu. Xiao Yuzi, quando você puder ir para a cidade do Bordo Vermelho, receio que já estaremos todos no nível 2. Quer se juntar a nós para morrer? O sorriso de Guiu congelou e seu rosto ficou amargo. Certo, vamos ao restaurante que a Vinnie mencionou primeiro. Vocês todos devem estar com fome, certo? Lu Yuan se levantou. Os poucos saíram da cafeteria e caminharam em direção ao Hotel Nine Nuts que Vinnie havia mencionado. Os 9 restaurantes de nozes estavam localizados em um beco residencial não muito longe do shopping Ju. Este é o lugar. Vinnie sorriu ao olhar para o restaurante no segundo andar, com apenas uma porta de correr. Seus longos cabelos dourados brilhavam ao sol. É tão remoto. Se você não tivesse nos mostrado o caminho, não teríamos encontrado. Muli respondeu. Tenho muita sorte que você tenha conseguido encontrar um lugar assim. Guiu também ficou sem palavras. Vinnie riu e ficou muito orgulhosa. Não posso dizer com certeza sobre outros lugares, mas não há nenhum lugar na Zona Sul que eu não conheça. Então vamos subir. Cao Yan sorriu. Os poucos entraram na sala. Uma mulher de aparência delicada, com uma prótese branca na mão esquerda, estava sentada atrás do balcão, mexendo no celular. Ao ver Lu Yuan e os outros entrando, ela sorriu e disse. Alguns de vocês têm algum compromisso? Hades Bipub Future. Sim, Vinnie, eu encontrei. É o quarto privativo das 2 nozes. Por favor, suba. Quando Lu Yuan ouviu esse nome, ele fez uma expressão estranha. Até o nome da sala privada era tão conveniente. O grupo subiu as escadas e encontrou um ambiente bastante silencioso. Havia um corredor com salas privativas em ambos os lados. Esta é uma noz, e 2 nozes estão ali. Vinnie conduziu Lu Yuan e os outros com familiaridade. Ela abriu a porta da sala privativa, e havia cadeiras de madeira muito confortáveis lá dentro.
Havia também pinturas de nogueiras nas paredes. Lu Yuan e os outros tomaram seus assentos. Wang Xiang olhou em volta e sorriu. O que tem de bom aqui? Vini, você quer pedir? Vini deu um tapinha no peito. Não se preocupe. Pode deixar comigo. Eu peço. Lu Yuan olhou para os poucos e assentiu. Parecia ser bastante confiável. Quando Vini estava fazendo o pedido, Zhu Ming riu e deu um tapinha na mesa. Tossiu levemente e disse, pessoal. Tenho uma boa notícia para anunciar. Todos olharam. Que boas notícias? Cao Yan perguntou com um sorriso. Zhu Ming ergueu as sobrancelhas e disse com certa exultação, meu refinamento chegou a 40%. Quando ouviram isso, Vini, Wang Xiang e os outros, que estavam pedindo comida, ficaram atordoados. Wang Xiang olhou surpreso para Zhu Ming. Pequeno Ming, você é bom. Você tem cultivado bem rápido ultimamente? Cao Yan ficou um pouco confuso. Com a velocidade com que você está absorvendo os cristais espirituais, deve levar alguns dias, certo? É por causa das ruínas. Vocês sabem sobre os restos mortais. Zhu Ming ficou atordoado. Wang Xiang sorriu e disse, está tudo na rede de batalha agora. Uma ruína apareceu no palácio subterrâneo de Sandcliffe, na cidade de Sandstone. O quê? Lu Yuan ficou perplexo. Está em toda a rede de batalha. Guio riu. Chefe Lu Yuan, você não sabe? Você já está na rede de batalha. Lu Yuan estava confuso. Seus olhos estavam arregalados e ele estava perdido. Eu? Usar a rede de batalha. Cao Yan sorriu e pegou o telefone para verificar. Pouco tempo depois, ele encontrou um post. Com um deslizar de dedo, o conteúdo do telefone foi projetado no ar. Classificação das ruínas de teste no Palácio Subterrâneo de Sandcliffe. Seu nome está aqui. Lu Yuan olhou para o conteúdo. Receio que todos saibam que ruínas de teste apareceram no Palácio Subterrâneo de Sandcliffe. Pelo que sabemos, as ruínas são divididas em testes de gênio, testes de elite e testes comuns. Aqui, o autor do tópico realizou várias investigações e listou a classificação do teste, sem garantia de precisão total. Apenas uma pessoa poderia entrar no teste de gênio até a entrada das ruínas, e era impossível determinar quem era essa pessoa. Do mais alto ao mais baixo, a lista do teste de elite é: Wang Xing, nível elite 3, Sun Qian, nível elite 3. Kaman, nível elite 3, Lu Yuan, nível elite 2. Entre os guerreiros humanos que passaram no teste de elite, há algumas pessoas em quem preciso me concentrar aqui. A primeira é Lu Yuan. Dizem que essa pessoa é um novato que acabou de despertar. No curto período de mais de um mês na Terra de origem, ele poderia realmente evoluir para esse nível. Ele é um gênio raro. De acordo com as notícias recebidas pelo autor do tópico, muitas organizações estão de olho em Lu Yuan e planejam recrutá-lo. A segunda é Sun Qian. Lu Yuan rapidamente encontrou seu nome e até mesmo sua avaliação. Sua expressão era muito estranha. Estou diretamente na lista. Quando ele falou diretamente com Liu Shi e os outros mais cedo, havia bastante gente por perto. Ele temeu que tivessem ouvido. E então alguém espalhou a informação? Ele franziu a testa ligeiramente. Foi bom que ele não tenha dito diretamente que passou no teste de nível 1 de gênio, senão a postagem teria explodido. Afinal, só passar do nível Elite 2 já era um gênio raro, então o que era passar do nível gênio 1? Zhu Ming olhou para a classificação e ficou chocado. É mesmo o irmão Yuan. O irmão Yuan é incrível. Virou notícia mesmo. Os superiores até elogiaram Lu Yuan por ser um gênio raro. Wang Xiang segurou sua bochecha com a mão direita e olhou para Lu Yuan. Quando Zhu Ming ouviu isso, ele pensou em algo e disse com um sorriso. Não é mesmo? Vocês conhecem o grupo financeiro Tianfu, né? O senhor Liu Shi, do grupo financeiro Tianfu, até queria que o irmão Yuan se juntasse ao grupo financeiro Tianfu. Vocês sabem quanto ele está disposto a pagar? Zhu Ming manteve Guio em suspense e Guio lhe deu um tapa forte nas costas. Zhu Ming tossiu repetidamente. Quanto? Não me deixe em suspense. Wang Xiang olhou para Lu Yuan com um sorriso.
Zhou Ming levantou 5 dedos. 500 milhões. Um ano. Chiado, a multidão ficou boquiaberta. 500 milhões. Até Cao Yan e Wang Xiang, as duas crianças de famílias de guerreiros genéticos, ficaram chocados. Cao Yan sorriu amargamente e disse: Lu Yuan é incrível demais. Meu pai agora é um guerreiro de primeira linha, mas receio que ele não ganhe nem 1/10 da renda anual de Lu Yuan. Wang Xiang sorriu e disse: Meus pais são ambos mestres de combate de segunda categoria. O número total de mestres de combate que eles têm em um ano é apenas um pouco maior que o de Lu Yuan. TSK, Lu Yuan é rico demais. Já é tarde demais para eu bajular ele. Perguntou Li com um sorriso. Lu Yuan revirou os olhos. Não concordei em me juntar ao Tianfu Financial Group. Todos ficaram atônitos. Por que não? Perguntou Guil. Isso é um salário anual de 500 milhões. Zhou Ming bateu na mesa, com o rosto cheio de mágoa. Não entendi por que o irmão Yuan me rejeitou. Os outros também ficaram surpresos. Lu Yuan sorriu. Eu ainda quero mais liberdade. Você pode ganhar seu próprio dinheiro aos poucos. Todos se olharam em silêncio. Cao Yan então sorriu e balançou a cabeça. É assim que um gênio pensa. Não consigo entender. Wang Xiang olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso. Acho compreensível. A força é fundamental. Com força suficiente, mesmo que você não queira dinheiro, outros vão te mandar. Capítulo 59. Escuridão. Os poucos conversavam quando o garçom bateu na porta. Os olhos de Vini brilharam. Os pratos chegaram. Zhou Ming, que estava sentado perto da porta, abriu-a. Um garçom de uniforme branco entrou com uma panela de pratos. Era uma panela de vegetais amarelos e havia um cheiro estranho vindo dela. As expressões de Lu Yuan, Wang Xiang e dos outros mudaram ligeiramente. Que prato é esse? Esta é a especialidade deste restaurante, linguiça de durian, disse Vini com um sorriso presunçoso. Não é ruim, você precisa experimentar. Lu Yuan. Ponto de interrogação. Ele arregalou os olhos e olhou para Vini, incrédulo. Você é uma garotinha tão quieta, eu não esperava que você gostasse de comer esse tipo de coisa. Não apenas as expressões de Lu Yuan, mas também as de Wang Xiang, Cao Yan e Li mudaram um pouco. Salsicha de durian. Pode ser comida. Eles olharam para a substância amarela na mesa e ficaram estupefatos. Lendo no Mibush Novel. Por favor. Vini pegou um pedaço de salsicha e colocou na boca. Ela sorriu e disse: Está uma delícia. Vocês não vão comer? Lu Yuan balançou a cabeça silenciosamente. Vou esperar pelo próximo prato. Eu também sou o próximo. Wang Xiang silenciosamente empurrou o prato em direção a Vini. Cao Yan e os outros também balançaram a cabeça, indicando que não conseguiam dizer isso. Apenas Zhou Ming hesitou por um momento, depois pegou seus hashes e deu uma mordida. Nada mal. Seus olhos brilharam. Vini viu a expressão de Zhou Ming e sorriu. Sério? É desperdício se você não comer. Ela balançou a cabeça em sinal de arrependimento. O que Lu Yuan estava pensando agora era que havia uma razão para esta loja se chamar 9 Nozes. Pessoas que podiam comer um prato como salsicha de gordura de durian realmente não precisavam comer nozes para nutrir seus cérebros. Felizmente, além da salsicha de gordura de durian, o resto dos pratos estavam muito bons. Lu Yuan e os outros ficaram muito satisfeitos com a comida. Já passava das 9 horas quando terminaram de comer. A noite já havia caído. Mesmo no beco residencial, as luzes brilhantes de neon ainda podiam ser vistas não muito longe. Wang Xiang se levantou e esticou as costas, revelando suas belas curvas. Vamos lá. É hora de voltar. Ainda temos que ir para a terra de origem esta noite. É hora de quebrar o bloqueio genético. Cao Yan olhou para Wang Xiang com uma pitada de inveja nos olhos. Xiang, talvez você consiga chegar ao primeiro lugar antes do vestibular. É um pouco difícil para mim, pois estou apenas com 98%.
Receio que não haja tempo suficiente para quebrar o bloqueio genético quando o refinamento atingir 100%. Wang Xiang sorriu. Não tenha pressa. Ainda há tempo. Se tivermos sorte, talvez consigamos obter uma gema bruta diretamente. Quando isso acontecer, quebrar o bloqueio genético será moleza. Cao Yan balançou a cabeça com um sorriso amargo. Esqueça, vamos voltar. Eles desceram e Lu Yuan pagou a conta. Custou um total de 692 yuan. Se fosse o Lu Yuan de antes, seriam quase despesas de subsistência de um mês. Entretanto, para o atual Lu Yuan, esse preço era completamente aceitável. Ele tinha alguns milhões em economias. Depois de pagar a conta, todos saíram do restaurante. Wang Xiang riu e deu um tapinha no ombro de Lu Yuan, dizendo: Lu Yuan, obrigada pelo presente de hoje. Espero que você consiga quebrar seu bloqueio genético em breve. Vamos nos encontrar em Maple City. Lu Yuan sorriu e assentiu. Talvez eu seja mais rápido do que você pensa. TSK, não pense que você é tão bom só porque é um gênio. Existem muitos outros gênios além de você. Lu Yuan sorriu e não refutou. Afinal, ele já havia atingido 80% do refinamento. O que havia para refutar? Cao Yan também sorriu e disse: Lu Yuan, muito obrigado por hoje. Da próxima vez, convidarei todos para uma reunião. Trabalhem duro durante este período e espero que consigam bons resultados no vestibular. Tudo bem, vamos voltar então. Todos viviam em lugares diferentes e estavam separados. Lu Yuan era o único que ia para a favela, então, naturalmente, não havia outras pessoas no caminho. Ele não pegou um táxi, mas caminhou lentamente pela estrada em direção às favelas. Para ser honesto, a vista noturna da cidade, na memória do antecessor de Lu Yuan, só foi vista antes da mutação. Depois que todos os membros de sua família morreram, a memória de seu antecessor ficou basicamente cinzenta. Depois que ele transmigrou, ele não veio mais aqui à noite. Caminhando pela rua, homens e mulheres elegantemente vestidos estavam parados em ambos os lados da rua. Sob as luzes de neon, eles pareciam muito animados. Um grupo de pessoas passou por Lu Yuan, e duas garotas bonitas se viraram para olhar Lu Yuan. Lu Yuan sorriu para eles, e os dois se viraram envergonhados. Hades Bipub Future. Nesse momento, uma bela mulher elegantemente vestida se aproximou e disse com um sorriso: Bonito, podemos adicionar os contatos um do outro? Acabei de perder uma aposta com a minha irmã. Ela apontou para o fundo, onde duas lindas mulheres estavam rindo baixinho. Desculpe, Lu Yuan sorriu. Não tenho telefone. A bela ficou atônita. Lu Yuan já havia passado por ela. Ao longo do caminho, Lu Yuan conheceu algumas pessoas que tentaram dar em cima dele, mas ele as ignorou. Logo, a movimentada rua começou a ficar deserta. As luzes de neon nas laterais das estradas também estavam ficando cada vez mais raras, e os postes de luz estavam emitindo luzes amarelas e brancas. O ambiente havia mudado. A cidade barulhenta e sem noites estava agora longe, e ele havia chegado a um lugar perto das favelas. A rua originalmente limpa agora estava cheia de lixo, como latas e garrafas plásticas. Dois gatos selvagens pretos passaram correndo sob a luz, olharam para Lu Yuan, soltaram um grito estridente e saíram rapidamente. Os pedestres na rua não estavam tão tranquilos quanto antes, e seu passo era apressado. À medida que se aprofundavam nas favelas, havia cada vez menos pessoas nas ruas, e o ambiente ficava mais silencioso. Nesse momento, Lu Yuan ouviu um grito. Solte meu filho. Solte depressa. Lu Yuan ergueu os olhos. Do lado de fora do beco, ao longe, dois homens com roupas de couro preto e cabelos coloridos seguravam uma criança de 1 ano e uma mulher magra. A mulher parecia muito magra e fraca, mas naquele momento ela segurava a criança com força e não a soltava. A criança continuou chorando enquanto os dois a puxavam. Alguém me ajude. Eu imploro que me ajude. A mulher olhou ao redor. Havia 4 ou 5 pedestres na rua. No entanto, quando os pedestres olharam, todos abaixaram a cabeça e saíram apressados. Filho da puta! Solta!
O homem que segurava a criança tinha uma expressão feroz no rosto e puxou com mais força. Instantaneamente, o rosto da criança ficou vermelho e ela começou a chorar. Não. A mulher emaciada continuou balançando a cabeça, com o rosto cheio de desespero. O homem que segurava a mão da mulher tinha um olhar frio. Você está procurando a morte. Ele tirou um canivete do bolso. Ele abriu a faca e estava prestes a esfaquear a mulher. Nesse momento, uma sombra negra passou rapidamente. Luian apareceu ao lado do homem. Seu rosto estava frio enquanto ele chutava com força a cintura do homem. A cintura do homem começou a se torcer irregularmente, fazendo sons de estalo. Seu corpo voou para trás e bateu na parede ao lado do beco. A faca do Bravel já havia saído de sua mão e caído ao seu lado. Seu corpo se contraía sem parar, e sangue escorria do canto da boca. Ao ver isso, o homem que puxava a criança ficou chocado. Ele rapidamente soltou a criança e deu 2 passos para trás. A mulher emaciada puxou o filho e o segurou com força nos braços. Encostou-se na parede e olhou para o homem Luian com atenção. O homem de armadura de couro se virou para olhar para o homem que se contorcia no chão e depois para Luian. As roupas de Luian não pareciam que ele era da favela. Ele abriu a boca e disse: Ei! Irmão, eu te aconselho a não se meter na vida dos outros. Isso aqui era favela. Um lugar que nem as leis do Império conseguiam tocar. Somos da gangue dos cães selvagens. Você não está pensando em se opor a nós, a gangue dos cães selvagens, está? Gangue de cães selvagens? Luian ergueu as sobrancelhas. Ele já tinha ouvido o nome dessa gangue algumas vezes. Pode-se dizer que é a gangue mais notória de toda a favela, cometendo todo tipo de maldade. Luian já pensava que eles eram pessoas más. Ele não esperava que eles ousassem matar pessoas e sequestrar crianças na rua. Isso era ainda mais exagerado do que ele pensava. A realidade era mais ridícula do que ele imaginava. Certo. Nós somos a gangue dos cães selvagens. Nas favelas, nós, a gangue dos cães selvagens, somos os reis. Se vocês não querem desaparecer, então saiam daqui. Favelas não são lugar para vocês, seus ricos. Luian ergueu as sobrancelhas e sorriu. Acho que você está enganado. Eu não sou rico, moro na favela. O homem de armadura de couro ficou atordoado por um momento, depois riu horrivelmente. Irmão, já que você mora na favela, como ousa se meter na vida dos outros? Cansou de viver? Luian também riu. Quando eu disse que você entendeu errado, eu quis dizer outra coisa. Não me importa de qual gangue você é. Ele deu um passo à frente, com uma explosão de poder, apareceu instantaneamente na frente do homem de armadura de couro. O homem de armadura de couro arregalou os olhos em choque. Luian já havia agarrado seu rosto com uma mão e o pressionado de volta. Estrondo. Sua cabeça bateu na parede e sangue jorrou. Luian soltou sua mão e seu corpo deslizou para o chão. Luian então se virou para olhar para a mulher magra e trêmula. Ele olhou para a criança nos braços da mulher e franziu a testa. É você quem mora aqui, né? Você devia saber o quanto é perigoso levar uma criança para fora tão tarde da noite. Para ser honesto, Luian nunca tinha visto uma criança nas ruas das favelas à noite. Era porque era muito fácil para elas serem sequestradas por essas gangues. E porque ele foi sequestrado? Os meninos quebravam os membros e iam para um lugar movimentado para se tornarem mendigos, enquanto as meninas faziam as malas e iam receber os clientes. Meninos e meninas bonitos eram mantidos como escravos. Alguns deles eram ainda mais perturbados e chegavam a tirar seus órgãos para vender. Sem mencionar as crianças, até mesmo os adultos raramente andavam na rua à noite. Era muito perigoso. Na verdade, Luian não sabia disso no começo. Li King lhe contou tudo. A escuridão ali estava além da imaginação de Luian, que viveu sob a bandeira vermelha em sua vida anterior. Capítulo 60. Mutação. A mulher magra apertou ainda mais a criança que chorava em seus braços e disse com a voz rouca: Meu marido é viciado em drogas.
Quando o vício dele se agrava, ele bate em mim e no nosso filho para extravasar a raiva. Se ficarmos em casa, seremos espancados até a morte. Não tenho escolha a não ser trazer o nosso filho para fora. Luan ficou sem palavras. Sua voz embargou de repente. Olhando para a mulher com algumas rugas no rosto, Luan não soube o que dizer por um momento. A mulher magra olhou para Luan, dobrou as pernas, ajoelhou-se e implorou. Meu senhor, você é um poderoso guerreiro genético. Pode me expulsar desta área. Se eu estiver sozinho, certamente haverá pessoas que vão querer roubar meu filho. Luan franziu a testa e puxou a mulher magra para cima. Tudo bem, vou mandar você embora. O rosto da mulher magra revelou uma expressão de agradável surpresa enquanto ela se curvava repetidamente. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não, Luan balançou a cabeça. Vamos. Ele voltou pelo caminho de onde tinha vindo. De qualquer forma, era apenas uma curta distância. Para Luan, eram apenas alguns passos. Ele encararia isso apenas como uma forma de se exercitar. Luan caminhou pela rua com a mulher magra. Lendo no Mibush Novel. Por favor. Na esquina da rua, 3 vândalos se agacharam e olharam ao redor. Um dos vândalos viu Luan e a mulher magra. Seus olhos brilharam quando ele viu a criança nos braços da mulher magra. Ele deu um tapinha nos 2 companheiros ao lado dele e disse: há trabalho a fazer. O quê? As outras 2 pessoas olharam imediatamente. Depois de ver a criança nos braços da mulher magra, as outras 2 pessoas sorriram. Ainda tem alguém que ousa tirar uma criança tão tarde da noite. Irmãos, vamos lá e ensinemos a eles as regras da favela. Há também um homem que não parece fácil de lidar. Preparem suas armas. Não se preocupe. Os 3 vândalos se levantaram e caminharam em direção a Luan e seu parceiro. Um dos vândalos já tinha colocado a mão no bolso. Havia um caroço ali. A mulher emaciada notou os 3 assim que eles se aproximaram. Seu corpo tremia. Ela abraçou a criança com força e se escondeu atrás de Luan. No momento em que os 3 vândalos estavam se aproximando, 2 dos punks viram as runas de batalha de gênio no pulso de Luan. Suas pupilas se contraíram, revelando uma expressão de horror. O outro hooligan musculoso não percebeu o pulso de Luan. Ele sorriu e caminhou até Luan. Irmãozinho, gostaríamos de pegar algo emprestado com você. Luan ergueu as sobrancelhas e sorriu. O que você está pegando emprestado? O brutamontes musculoso estava prestes a falar quando um de seus companheiros lhe cobriu a boca. O outro tinha um sorriso gentil no rosto. Irmãozão, estamos sem fogo por causa do cigarro. Gostaríamos de pegar seu isqueiro emprestado. É conveniente? O valentão musculoso ainda estava chateado por seu companheiro ter tapado sua boca. No entanto, ao ouvir as palavras do companheiro, ficou atordoado. Eu não fumo, então não tenho isqueiro. Entendo, então vamos ter que te incomodar. Irmãozão, tenha um bom dia. O sorriso no rosto do hooligan era muito gentil, e quem não o conhecesse pensaria que ele era uma boa pessoa. Eles puxaram o bandido confuso e foram embora. Depois de uma certa distância, o bandido musculoso se libertou das garras do companheiro e disse: infeliz, o que vocês 2 estão fazendo? O vândalo que havia coberto a boca antes agora suava profusamente. Ele disse em voz baixa, com uma expressão de medo: velho, você tem que nos dar uma boa refeição. O que houve? Você está me arrastando e ainda quer que eu te trate. O velho ficou imediatamente infeliz. O que você sabe? Aquele homem é um guerreiro genético. Você não viu o pulso dele. Nós salvamos sua vida. O bandido ficou atordoado e se virou. As costas de Luan estavam um pouco distantes, então, naturalmente, ele não podia ser visto claramente. Havia um traço de choque em seus olhos. Você está dizendo a verdade. Claro. Por que eu mentiria para você? Se não acredita em mim, pode perguntar para um nazi. Outro vândalo que pediu fogo de Luan assentiu. Hades Bipub Future. É verdade. Não é de se admirar que tenham ousado sair no meio da noite. São guerreiros genéticos.
Ainda bem que temos olhos aguçados, senão teríamos morrido ali. Ao ouvir as palavras de seus dois companheiros, o musculoso Oligan ficou um pouco assustado. Ainda bem que vocês viram claramente, senão já teria acabado. Enquanto os três vândalos conversavam, havia um pequeno beco não muito longe deles. Dois cães selvagens estavam cavando em busca de comida em um depósito de lixo no beco. Nesse momento, uma sombra negra emergiu das sombras do beco e imediatamente se enterrou no corpo de um dos cães selvagens pretos que havia perdido muito pelo. O cão preto selvagem congelou de repente, e uma névoa negra saiu de seu corpo. Os pelos do outro cão selvagem se arrepiaram. Ele arqueou o corpo e encarou o companheiro original. Mostrou os dentes e soltou um rosnado ameaçador. KKK, a armadura óssea do cão preto selvagem continuava fazendo barulho. Seu corpo originalmente magro e fraco parecia ter sido injetado com hormônios, e ele começou a colidir rapidamente. Seu pelo preto cresceu longo e duro, seus músculos cresceram, seu corpo se expandiu e seus olhos ficaram pretos. Muito rapidamente, a transformação do cão preto selvagem parou. Ele cresceu até atingir a altura dos ombros de 1,7 metros. Parecia um monstro enorme. O corpo do cão preto selvagem estava coberto por uma névoa negra. Ele se virou e olhou para o cão selvagem que estava ligeiramente curvado e rosnando. O cão selvagem foi olhado de relance pelo cão selvagem mutante. De repente, ele choramingou e quis fugir com o rabo entre as pernas. Entretanto, o cão selvagem mutante se transformou em uma sombra negra e apareceu na frente do cão selvagem em um instante. Sua garra gigante e afiada desceu, atingindo diretamente a cabeça do cão selvagem. Bum! O cérebro do cão selvagem se espalhou por todo lugar, e seus membros se contraíram quando ele caiu no chão. Os três vândalos do lado de fora do beco ouviram a voz vinda de dentro e ficaram atordoados. Que som é esse? O bandido musculoso colocou a cabeça para fora para ver o que havia no beco. Nesse momento, uma imagem residual passou rapidamente e saiu correndo do beco. Antes que os três vândalos pudessem enxergar claramente, o corpo dos robustos vândalos foi arremessado para longe por uma garra. Seu corpo bateu fortemente contra a parede a 5 metros de distância, e rachaduras apareceram na parede. Os outros dois punks olharam para o aparecimento repentino do cão selvagem mutante, com os olhos arregalados e as bocas abertas. Que diabos é isso? Eles instintivamente gritaram e correram. Luan não se importou com os três punks que apareceram de repente e foram embora. Ele realmente achou que os três vândalos eram muito educados. Exceto o primeiro, cujo tom não era muito bom. Era apenas um isqueiro. Luan não pretendia fazer nada com eles. Assim que eles caminharam por uma longa distância, um grito repentino veio de trás deles. Luan ficou atordoado e se virou para olhar. Ele viu por acaso dois vândalos correndo loucamente para fora de um beco escuro. Um enorme cachorro preto estava parado do lado de fora do beco. O cachorro tinha 1,7 metros de altura e parecia assustador. Luan não pôde deixar de ficar chocado. Uma fera? Como pôde haver uma fera se esgueirando pela cidade? Até Luan ficou um pouco assustado, sem mencionar a mulher magra ao lado de Luan. Quando ela viu o cachorro enorme, suas pernas ficaram bambas e ela quase caiu no chão. Sua voz estava um pouco estridente por causa do medo. O que é essa coisa? O enorme cachorro sentiu o olhar de Luan e se virou para olhá-lo. Pareceu sentir a ameaça de Luan e desistiu dos dois punks mais próximos. Abaixou o corpo e sorriu, soltando um rugido profundo. Luan franziu a testa e disse à mulher magra. Deu um passo para trás. A mulher magricela balançou a cabeça repetidamente e voltou correndo com a criança nos braços. Uma armadura de batalha apareceu no corpo de Luan e a espada de garra de besouro apareceu em sua mão. Uma cor preta apareceu em sua pele, e algumas linhas apareceram em seu rosto. Ele ativou seu corpo de ferro negro. Alvo! O enorme cachorro pisou no chão e correu em direção a Luan. Luan pisou no chão e também avançou com sua espada.
Sob os olhares dos dois vândalos e da mulher magra que ainda estavam vivos, o homem e o cachorro colidiram. A espada pesada e as garras gigantes e afiadas colidiram, produzindo um som metálico. Uma força enorme foi transmitida ao solo a partir dos seus pés. Uma rachadura apareceu no chão onde o homem e o cachorro estavam. No momento seguinte, o enorme cão rugiu de dor. Seu corpo de 1,7 metro de altura ergueu-se no ar e bateu na parede. Estrondo. Esta não era uma parede de liga sólida, mas apenas uma parede de pedra comum. Desta vez, atingiu diretamente a parede e criou um buraco. Os dois vândalos e a mulher magra arregalaram os olhos em choque. Um dos vândalos se escondeu atrás de um canto e olhou para o buraco fundo na parede. Ele disse horrorizado: "É este o poder de um guerreiro genético? Ele ainda é humano." Não é de se admirar que os guerreiros genéticos tenham um status tão elevado.